Sobre desigualdade de gênero, eu acho que talvez eu seja a melhor pessoa pra falar sobre isso, porque eu sou uma mulher trans. Foda-se! Né? Eu já estive do outro lado. E eu sei como é que é. Que você falou de andar à noite, todo mundo tem medo. A gente vive num país com 70 mil homicídios por ano. Porque culturalmente a gente vive essa ótica. Porque não, porque essa culturalmente a gente vive numa cultura da impunidade. Você já conseguiu ver que hoje o vídeo está pegando mais fogo do que o rabo da Anitta, né? Essas três feministas aqui, que parece que trabalham em algum trem fantasma, elas foram nesse debate aqui para poder debater sobre militância feminista. Você já pode imaginar a merda, né? É claro. E é claro, como sempre, todo esquerdista que tá perdendo debate, o que eles fazem? Eles puxam o argumento de que todo homem é um potencial estuprador. E não para por aí não. Elas puxaram também o argumento que a mulher sofre mais na sociedade, se colocaram de vítima, de coitadinhas. Isso tudo para poder validar o argumento delas, que as feministas com o sovaco de Chewbacca que conseguiram libertar as mulheres de uma suposta opressão, de um suposto sofrimento que elas inventam na cabeça delas. Inclusive, nesse debate aqui, usaram o argumento de eu sou trans e depois que eu fiz a transição, eu sofro como uma mulher. É isso mesmo que você tá escutando. Você não tá com o ouvidinho sujo, não. E vocês já podem imaginar que mesmo as feministas usando todos esses argumentos que eu trouxe aqui pra vocês, vocês já podem imaginar que elas tomaram uma surra dessas conservadoras aqui. Quer dizer, menos essa aqui, né? Essa aqui do cantinho, ela não é muito conservadora não, ela tá mais pra feminista. Mas essas outras duas aqui entubaram com vaselina todas essas feministas aqui que você tá vendo. E eu preparei os melhores momentos, é claro, pra gente poder rir junto aqui. Mas antes, eu vou te dar um presente. Você quer ter a chance de poder ganhar R$300 no Pix agora? Eu tenho certeza que vai ajudar muito nas suas contas de casa. Faz o seguinte, clica no primeiro link da descrição desse vídeo aqui, você vai vir pro meu WhatsApp particular e aqui eu vou te explicar como que funciona para você ganhar. E eu não vou te dar só um presente não, eu vou te dar 2 presentes. Quando você vir aqui pro meu WhatsApp, eu vou te mostrar um método que mudou a minha vida financeira. Caso você não saiba, eu já trabalhei como motoboy, trabalhava o dia inteiro sentado numa moto para poder chegar no final do mês e ganhar um pouquinho mais de um salário mínimo. E nessa época, eu trabalhava na escala 6x1, você imagina que é muito difícil. E nesse tempo de dificuldade que eu vivi, eu desenvolvi um método que durante 10 anos eu apliquei e validei ele no mercado, e esse método mudou a minha vida completamente. Hoje eu moro de frente para a praia, hoje eu tenho o carro importado que eu sempre quis, eu já viajei com a minha esposa para onde a gente sempre sonhou ir, hoje eu já fiz coisas que eu nunca imaginei na época que eu trabalhava como motoboy. E agora você tem a chance de aplicar esse mesmo método que mudou minha vida, aplicar aí da sua casa, do conforto do seu sofá. Assim como eu mudei de vida, agora você pode mudar de vida também. E se você ainda tem alguma dúvida sobre a seriedade do meu método, olha o que está acontecendo na vida do Lucas, que está aplicando o meu método também. O Lucas, ele ganhava R$ 1.640 por mês. Agora, em um mês aplicando o meu método, olha quanto que o Lucas está faturando agora trabalhando de casa. O Lucas faturou $1.751, convertendo para real dá mais de R$10.500. Com o meu método, você aprende a ganhar em real e aprende a ganhar na moeda mais forte do mundo, que é o dólar. E eu te ensino a ganhar em dólar sem você precisar falar uma única palavra em inglês e trabalhando da sua casa. Editor, coloca aí na tela as pessoas que já estão prosperando, já estão mudando de vida aplicando o meu método. Todo dia tem gente me agradecendo pela mudança de vida que tá tendo aplicando o meu método de casa. E você, quer mudar de vida também? Aproveita essa grande oportunidade. Você tá com o celular na mão? Clica no primeiro link da descrição, você vai vir para o meu WhatsApp e além de você concorrer aos R$300 no Pix, você vai conhecer o meu método que eu te garanto que vale muito mais do que qualquer Pix que você vai ganhar na vida. Eu tô falando aqui da sua mudança de vida, da sua prosperidade, de você poder conseguir a sua casa própria, de você poder conseguir o carro que você sempre sonhou. Essa é a sua grande chance de conseguir conquistar a prosperidade que você sempre quis e sempre teve alguém para poder te desmotivar de você conseguir. Agora você pode conseguir. Não jogue isso fora. Você está tendo uma grande oportunidade nas suas mãos. É só você clicar no primeiro link da descrição, você vai me falar comigo, eu vou conversar com você, vou te explicar como é que funciona e eu te garanto que você não vai se arrepender. Clica no primeiro link da descrição agora e vem falar comigo. Desde da antiguidade, antes da época de Cristo, 4.000 anos atrás, as mulheres já trabalhavam. Elas já eram agricultoras, já eram parteiras, costureiras. Elas não tinham a opção de não trabalhar porque
Antigamente, até os dias de hoje, a camada pobre é a maioria. Ela não tem opção, não vou trabalhar. Ela tem que trabalhar, é necessidade. Então, assim, não foi uma conquista de nenhum movimento, foi um movimento natural da mulher, da necessidade econômica, de sobrevivência. Mas assim parece que ficou nisso, né? Mas a humanidade inteira, até o homem precisou trabalhar para sobreviver. Sim. Não, as mulheres que eram parteiras, que eram fazendeiras, que eram não sei o que, ficou nisso. Não, evoluiu. Sobre desigualdade de gênero, eu acho que talvez eu seja a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu sou uma mulher trans, né? Eu já tive do outro lado. E eu sei como é que é. Já tive do outro lado, já tive muitas oportunidades que hoje eu não vivo isso. Essa é a verdade. Tudo isso que você falou de que homens buscam outros trabalhos, trabalham com dificuldade, trabalham que ganham mais, não é verdade. Porque tem muita mulher com a mesma capacidade de um homem, só que não é dada oportunidade. Porque eu sou desmerecida hoje em dia, não por ser trans, mas por ser mulher. Eu não tenho mais a mesma oportunidade que eu tinha antes. E isso é uma realidade. Você traz muitos dados, muitas informações, só que assim, a gente tem que falar do que acontece agora. Eu não posso viver há 6 mil anos atrás. Tô falando de agora. É daqui pra frente. Toma, o passado, ele é importante pra gente não repetir os mesmos erros. Por exemplo, Os mesmos erros. Deixa eu continuar a minha fala para vocês poderem falar, que vocês falaram bastante agora nessa vez, a gente deixou vocês à vontade. Ficou nervosa, hein? Então, a gente tá falando aqui de desigualdade, no total, no geral. Gente, eu conseguia andar livremente o horário que eu quisesse antes de transicionar. Hoje eu não posso mais. Tá de sacanagem. Só pode ser uma brincadeira isso. Ninguém pode, na verdade. Hoje eu não pra todo posso. mundo. Eu, mulher trans, não posso. Tô falando da minha situação, que vocês trazem muito de si. Hoje ninguém mais consegue andar na rua tranquilo, porque a violência tá demais. Não é só trans, não é mulher, homem, não, é todo mundo, ninguém consegue mais. Mas o que eu acho que é importante não é colocar o meu ponto de vista. A minha realidade é uma, a de vocês é outra, a delas são outra. existe desigualdade? Existe desigualdade. Todas Eu não nós tô viemos vivendo. aqui. Eu não estou vivendo no mundo de purpurina. Eu também acordo cedo, eu também pego o ônibus, eu também vou trabalhar, eu também volto pra casa. Eu tenho meu marido. Existe desigualdade financeira, mas agora, entre homem e mulher, pelo amor de Deus. Que trabalha o dia todo também. Eu sei das desigualdades, sei que é difícil você se pôr numa sociedade. Eu entendo isso. Mas colocar uma sociedade, uma cultura de opressão em cima da mulher, uma cultura de desigualdade, como se todos os homens nascessem, estralassem dele, cara, você é homem, você tem que massacrar a mulher, eu acho errado. Toma! Que você falou de andar à noite, todo mundo tem medo. A gente vive num país com 70 mil homicídios por ano. Todo mundo tem medo. Porque culturalmente a gente vive essa Porque ótica. não, porque Essa culturalmente a gente vive numa cultura da impunidade. Existe uma lógica de impunidade, existe estupro. Porque se ele sabe que não vai ser punido, lógico, logo não vai ter acontecido nada comigo, né? Então, se existe uma forma cabível, né, como homem, na sociedade, que eu posso fazer alguma coisa e no máximo eu vou ser lixado e preso e tal. Mas quem que defende essa cultura que não pode punir o agressor, que não pode punir o cara que faz a merda? É o pessoal da esquerda, são as feministas. Pergunta pra elas aqui se elas concordam que um estuprador sofra castração química, se elas concordam que um estuprador vá pro saco, vá pro colo do capeta. Elas vão falar, não, um ser humano, meu Deus do céu, não pode. Aí depois fica reclamando, ai, a violência tá muito grande, ai, não sei que estão fazendo isso. É óbvio que você não pune a pessoa que faz a merda. Eu quero só rebater porque em nenhum momento eu falei que não há estupro, eu falei que não há cultura. Não é culturalmente, por exemplo, país, há uma cultura do futebol, todo mundo incentiva o futebol no Brasil. O estupro não. Toma! Inclusive, se um cara, ele prefere às vezes ser preso do que ser pego pelo sexo. Então, assim, não há um incentivo ao estupro. Toma! Não há uma cultura que movimenta, tipo assim, vamos estuprar. Mas eu concordo que existe estupro. E eu volto a falar, um estuprador pra mim, qualquer castigo pra ele é pouco. Entendeu? Eu sei. Pra mim também. Pra mim, o cara que abusa da mulher, né, pega lá a mulher à força, o cara tem que ir pro saco, tem que ir pro colo do capeta, velho. Sempre reforço isso. E eu não desqualifico, não falo assim, não existe estupro. Existe, porém não é uma cultura, não é incentivado pela sociedade. Toma! É porque a cultura que ele fala não é essa cultura didática, não. Ele não, ela. É uma cultura natural, que vem do homem mesmo, do abuso. Não é possível. A cultura do estupro é uma cultura natural que vem do homem. Da onde que essa pessoa que tirou isso, gente? Por um acaso você já viu um grupo de homens andando na rua falando assim, hoje eu estupro
Eu nunca vi ninguém fazer isso. Então, se você não vê no seu cotidiano as pessoas fazerem isso, já não é cultura. Não generalizando os homens. E até de uma Você está falando liberdade, de né? instinto, É, não de liberdade, cultura. de Então você está instinto. dizendo que o homem tem o instinto de estuprar. É que é essa cultura que ele tá Meu querendo Deus. dizer, Sim, sabe? mas Não eu é acho tipo que não assim, é Meu Deus. Eu acho que mais, assim, é uma Concordando. liberdade, né? O homem tem uma liberdade de expansão, de atravessar um corpo de alguém, de ofender, de falar, de tocar. É uma liberdade. São vários tipos de estupro, gente. São vários tipos de Da onde que ela tirou isso? Que o homem tem a liberdade de ofender? Tem isso no Código Penal? Tem isso em alguma lei? Tá aí. Falou pouco, mas falou merda. abusos. Vocês já devem ter vivido algum tipo de abuso. E existe sim a cultura, infelizmente. Bom, eu volto a falar assim, no Código Penal existe o estupro de vulnerável, existe o ato libidinoso, existe o assédio sexual. tudo diferente. Tudo na sua caixinha. Eu acredito que exista todos, porque se existe uma tipificação no Código Penal, porque houve um crime para punir aquilo, concordo. Eu nunca sofri, não é porque eu nunca me senti assediada, nunca fui estuprada, nunca sofri nunca tive isso na minha vida. Mas eu não é porque Olha a cara do trans, revoltado, porque ele falou, não, todo mundo um dia já sentiu isso na pele. Aí a mulher vem e fala, eu nunca senti. eu não vivi, que eu acho que não existe. Se existe uma tipificação no Código Penal, que existe. Quando eu falo que não há uma cultura, É óbvio, né? Muitas mulheres já passaram por isso, mas agora você generalizar, falar que todo mundo já passou por isso, é pelo amor de Deus. não é um incentivo. E volto a falar, o ser humano é ruim. Uma mulher, se ela tiver também mais força física que um homem e ela poder também exerberar os seus instintos, ela vai também. Toma! Então não é porque Essa galera não sabe nem o que é cultura. Cultura é um conjunto de hábito, de crença, de toda uma população. Por um acaso, o Brasil tem essa cultura, essa crença de todo homem falar assim, olha aí, eu vou ali na esquina e vou estuprar alguém. Não tem. Você não vai ver alguém fazer isso claramente, abertamente. Por quê? Porque é crime, essa pessoa vai ser presa. Essas pessoas aqui não sabem nem o significado de cultura. é o homem. É porque o ser humano, quando você se põe numa posição que você é mais Exatamente. forte que o outro, você vai ultrapassar isso. E eu até agradeço você Sim. trazer essa fala do poder, né? Porque é dado o poder a eles. E sim, é dado o poder a Ai, eles. meu Porque Deus. é um segmento, né? Anos e décadas e civilizações dado esse lugar. E concordo, se realmente a mulher tiver esse poder, né, de oprimir, de ofender, de matar, de massacrar, eu acho que naturalmente a mulher vai ser esse homem. Mas o feminismo não é isso, né? O feminismo traz um lugar de vida, de possibilidade. Traz lugar de vida. O feminismo defende o aborto, defende o vagabundo, defende que a mulher perca a sua feminilidade. Realmente, o feminismo é um lugar de vida, assim. Liberdade, Então. né, de integridade física, de segurança física e pública. Então, mas, por exemplo, eu não sou feminista, eu sou contra o feminismo e eu volto a falar, eu quero que todos tenham segurança. Toma! Seja homem, seja mulher, seja... Agora, pergunta para as feministas se elas apoiam castração química pro estuprador, se elas apoiam que o cara vá pro saco. Pergunta, por favor, pelo amor de Deus, alguém pergunte. Seja trans, seja hétero, seja o que Sem for. distinção de sexo. Sem todo distinção. mundo. Eu não preciso de um movimento para me dar uma segurança. Toma! O que eu quero que acabe no Brasil é a cultura da impunidade. Toma! Como eu falei, eu fiz estágio numa delegacia e que na mesma semana eu vi o mesmo cara sendo preso por 3 viaturas diferentes Mas porque ele você estava não roubando. acredita que essa cultura da impunidade, ela também não fomenta a cultura do estupro existir? Não. Se sem ter isso já estupram antes de existir feminismo, já existisse. O que o feminismo tenta fazer é exatamente não deixar que há a impunidade. É isso que o Então, feminismo então a tenta. gente não tem O que ser feminismo contra. investiga, e mais assim, o feminismo, né? Eu falo assim, a gente tem que entender, às vezes vocês falam feminismo e parece que é uma pessoa, são várias, né? São várias que sofreram com isso, são várias que gritaram, que lutaram pelas suas vidas, que pediram socorro e foram frentes, sim, sociais, lideradas por outras mulheres, políticas ou não, né? Às vezes, sim, foram mulheres de bairro, foram mulheres de sociedade baixa, enfim, foram mulheres que estiveram lá enfrentando juntas, unidas, entenderam que era um propósito em comum. A gente viu as feministas enfrentando juntas os ataques que a Damares sofreu. Cadê as feministas para poder defender a ex-esposa do filho do Lula, que tomou porrada dele? Aí não, né? Aí ninguém segura a mão de ninguém, ninguém levanta a bandeira, ó. Todo mundo, ó, quietinha, né? Se você é de direita, se você é de esquerda, se você é feminista ou não. Somos mulheres e sofremos isso.
né? É um assédio, não sofri Mas minha isso não, filha. esse comportamento acredito. não é exclusivo do feminismo. Mas Todas as não, mulheres, elas não é querem e exclusivo. agem assim. Não é exclusivo do Você não pode, feminismo. é- Você, sendo ou não, se você sair daqui à rua à noite, né? Você vai sentir segura, sozinha, passando aqui no local que é bem mais... Se eu tivesse uma arma, sim. Toma. Mas assim, voltando ao fato. Mas então, mas não é o caso. Mas tá assim, entendendo? mas não é o caso, mas nenhum É uma homem Olha como é que ela desconversa. se sente seguro. Mas então, não é o caso, porque é uma cultura, Gente, né? qualquer ser humano. É Se uma você pode pegar Mas um as homem e uma violências que mulher. acontecem com homens são diferentes das violências que acontecem com mulheres. Mas para e pensa, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano que estiver numa rua e vem 2 caras numa moto, vai entrar em desespero. Tudo bem, Mas o medo de um quando homem é você- ser assaltado de uma mulher, é ser estuprado. Quantos homens você conhece que foi estuprado? Ah, agora eu entendi. Então, porque o homem não é estuprado, não tem problema nenhum. Quantas Sabe, mulheres? são Aqui a gente violências tá tratando muito de Sim, a gente diferentes. não tá falando que não existe o estupro. Claro que existe. Sim, mas é uma cultura. Mas a eu não cultura. acredito Então, vamos que lá. seja cultura. Se a cultura. Ok. Defina pra mim o Vamos que seria pensar- uma cultura, então, pra Cultura você. é quando. Aí fudeu. É assim. Não sabe o que é. Que é como Cultura se é soasse quando- normal, como se pro abusador, gente, não tô generalizando, pelo amor de Deus. Não, que isso, não tá generalizando, não. Há 5 minutos atrás, ela falou isso aqui. O cultura que ele fala não é essa cultura didática, não. É uma cultura natural, que vem do homem mesmo, do abuso. A gente já percebeu que é sem generalizações. Mas pro abusador, é como se ele sentisse que ele tivesse total poder sobre o corpo daquela mulher. Você Mas o perguntou abusador, sobre- ele você não perguntou é sobre o padrão cultura, normal vamos do lá. ser Então humano. O vamos abusador, ele tem um fragmentar. desequilíbrio psicológico Vamos que não lá, dá pra vamos então você fragmentar. padronizar como homem. Vamos fragmentar, né? Cultura é Mas não quando dá a pra gente identificar quem é quando quem. É, não um dá. sistema de pessoas ou uma tribo de pessoas, comunidade, enfim, Uma sociedade. pessoas na sociedade articulam a mesma ação, o mesmo comportamento, usa os mesmos símbolos, usa as mesmas palavras, os mesmos significados para fazer uma ação. Tá bom, e aonde que você vê um grande grupo de homens falando, olha, eu estupro uma, eu estupro duas? Não tem isso, velho. Não tem como considerar isso cultura. Meu Deus do céu. Então é uma cultura, isso é uma cultura, né? Então a cultura do candomblé. Todo mundo tem que estar de branco, tem que pedir bênção quando entrar, tem que falar com o mais velho e sentar no chão quando você é o mais novo. Isso é uma cultura Isso não é cultura, isso é ritual. do candomblé. A cultura do estupro entende quando a mulher tá olhando para ele, quando dá um bom dia mais agradável, quando tá de saia, quando ela sorri. É por isso que tá difícil pros solteiros hoje. O cara não pode nem olhar mais pra mulher, que ele vai ser considerado um estuprador. Ah, Ainda ela tá de batom. Então a gente Se ela vai- ficou. Então é uma cultura, são símbolos que na cabeça, né, Então, a desses gente- homens São são sinais. Então, que a a gente gente tá tem. falando que de- são diluídos nas comunidades ao longo do tempo e vão Então passando vamos falar, então, a como gente o vive normal. então uma cultura do homicídio? A gente vive Sim. uma cultura do roubo? Sim. A gente Sim, no vive Brasil uma vive-se uma cultura Gente, da violência não, extrema, cultura é né? aquilo Isso. que é valorizado dentro de uma sociedade. Mas Não, nem não sempre. é, Não não. necessariamente valorizado, não, mas quando eu mas falo vamos lá, é um sociedade, comportamento. É um comportamento mas é um social. comportamento social. Então, existe comportamento Vocês estão misturando social cultura. com comportamento social. Eu não vejo como cultura. Eu acho que é um comportamento social Não é de um cultura. psicopata e volto a falar que tem que ser punido, que qualquer castigo é pouco. Por Concordo exemplo, com isso. por Todo exemplo. mundo concorda com isso, certo? Toma! Que existe, assim, pessoas retardadas que acham que, ai, porque eu tenho mais força, eu vejo uma mulher ali, eu preciso tomar aquele corpo porque ela disse um não isso pra mim, não mesmo. sei o quê. Esse cara, pra mim, tem que ser punido, mas é um comportamento social dele. Cultura é cultivo de algo, é algo que é cultivado. Isso é cultura. Seja um E a gente comportamento bom ou entende não, né? que parece que, eu não sei o que acontece na mente dessas pessoas, que são os estupradores, parece que quando eles escutam sobre alguém que foi abusado, alguém que... Parece que eles ganham mais força. Mas e aí agora- é mantido então, esse olha, o que eu cultivo penso dentro deles. Porque não tem como a gente Então, mas identificar para quem bem, cultura não do é. país, isso é uma coisa pessoal Mas ele não dele. falou disso não, ele não generalizou um país. mas ele falou Mas É a tudo, cultura mas é errado. relacionada a um Mas cultura, povo, gente, não é relacionada a uma cultura é cultivo pessoa. de alguma coisa. Ele não perguntou se existe, ele Mas perguntou para e se pensa, o povo cultura é um cultivo, por cultua exemplo, isso. a cultura do candomblé. Não sei se você é dessa religião. É. Você tem orgulho de falar dessa cultura? Com certeza. Eu tenho orgulho de falar da minha cultura do cristianismo. Você tem orgulho de alguma cultura sua? Todo mundo tem. Agora, um cara que é estuprador, ele não chega numa roda e fala, gente, eu sou estuprador. Existe porque ele a sabe dark que ele vai web aí ser pra É, isso. mas é porque Na verdade, eles querem Porque criar- existem é igual muitos assim, canais de Isso que a comunicação. gente não sabe. É, mas aí é crime, é totalmente diferente. Isso não tem nada a ver com cultura, meu Deus. Tipo assim, Se é escondido, então não é Diga, certo, né? diga. Desculpa.
Cara, não é possível. Só velho. pegando um gancho nisso que você acabou de trazer, que não existem homens que falam sobre isso, existem. Existem canais onde eles têm liberdade para falar sobre isso. Se chama Dark Web. Sim, mas isso não é uma disseminação de uma cultura, de um país, de um povo. Não, isso é só crime. E são pessoas que têm que ser combatidas. E como que se combate? Prendendo, mandando pro saco, pegando uma prisão perpétua, dando uma castração química pra esse doente. Agora, fala pra fazer isso. Fala pra fazer isso pra você ver a opinião do pessoal aqui. Dark Web justamente porque não é aceito pela sociedade. Mas não foi isso que foi trago. Angélica, Não foi isso que eles foi não trago. convivem com a gente, são pessoas que a gente não sabe quem é. Sim, exatamente. Deixa eu só concluir Mas o não- raciocínio rapidinho, é só porque isso aqui me pegou bastante. Mas Pegou ela. participei uma vez de um coletivo de mulheres que estavam em reabilitação para se reencontrar como mulheres, porque já tinham passado por muitas coisas. Tinham Isso, 2 reencontro. casos de mulheres cristãs casadas que foram estupradas pelo marido. Sim, mas isso não é uma disseminação de uma cultura. É um doente mental que fez isso com a própria esposa e tem que ser preso, tem que ser punido. Agora, isso não é uma disseminação de uma cultura, pelo amor de Deus. Tá bom? Isso é visto de que forma? É um doente. Ela É estava abominável casada. pra mim. Se for parar pra ver dentro da religião, ela estaria ali disponível pra ele. Eles têm um Não. compromisso. Aonde que tá escrito isso na Bíblia? Que a mulher tem que ser estuprada pelo marido? Meu Deus. Mas se Não ela é isso fala, que a igreja fala. mas é Não é este isso o que a Bíblia ponto. fala. Mas é este o ponto. Não, não é esse Ela o ponto. Ela disse, Meu Deus. eu não quero ter uma relação. Ah, mas você é a minha mulher. É, ele fez isso porque ele é um doente. Ponto final. O que ela vai Bom, poder gente, fazer contra voltando isso? a falar, se a gente falar de religião, existem pessoas que se denominam evangélico cristã, mas não Exatamente. são. Mas é isso que ela tá querendo trazer, não. Ela tá querendo trazer... Ela dentro citou do o matrimônio, caso dentro de do ser matrimônio- pessoas cristãs, mas tá trazendo do homem achar, porque tem um casamento com a mulher que ele tem domínio total. Mas eu volto a falar, porque não é um homem cristão, um homem bom. Esse homem pra mim é um problema pessoal abominável. dele. Vocês não podem tipo, não vou pegar generalizar como se fosse generalizar. comportamento Mas normal. Mas a Não, sociedade não não tem tem nada nada a de generalizar. Vocês estão pegando é o que faz ser casos Você tá se sentindo isolados e extremamente atacada com falando... tudo Vocês que a gente estão fala. pegando eu casos tô de 6 comentando. mil anos Só ouvir atrás. que a Eu estou Juliana comentando, argumenta. gente. Não tô Eu falando do lado falei que pessoal. o fato da sociedade manter ele impune a partir desse crime que ele cometeu, ele sendo marido dessa mulher ou não, é o que fomenta a cultura do estupro, é o que faz ser Então, a tá, eu vou cultura do- falar o que mantém ele impune. O que ele mantém impune são 513 deputados que ganham dinheiro exorbitante e não pauta nada. Toma. São Por quê? 513 deputados que pegam e falam assim, Boa. vamos fazer o quê? O desencarceramento em massa, porque o Brasil tem muito encarcerado. Toma. São 513 deputados que não têm coragem de tirar a maldita progressão de pena no caso de hediondos. Toma. São 513 deputados que não pautam essas coisas. Toma. A cultura da impunidade vem assim, eu vou ser preso. Gente, a gente viu um caso famoso da Suzane, sei lá o sobrenome dela, von Stoff lá, que ela matou os pais e ela já tá saindo. A gente viu o Mas isso não caso... cabe a nós julgar. Mas- Existe uma legislação pra isso. Mas é Não cabe a nós julgar. Olha que bonito, velho. Estão reclamando da violência, aí quando chega na hora da população, da sociedade, julgar, sim, um caso que se tornou público e um caso absurdo como esse, o que a pessoa vem e fala? Não cabe a nós julgar. Realmente, não tem como acabar com a violência, né? Se o povo, né, que tem que julgar essa pessoa e que tem que pedir para que essa pessoa fique presa pro resto da vida, não cabe a nós julgar, é isso que dá. isso que eu não- falo. Porque isso aí já foge da nossa realidade. Vamos Não, rapidinho. voltando à nossa realidade dos deputados, só pra vocês entenderem, ela falou da impunidade. Se tivesse leis severas, que é 30 anos na cadeia, 30 anos prisão perpétua, é prisão perpétua, eu te garanto que esses instintos de psicopatia, Sem porque dúvida. pra mim um estuprador é um psicopata, eles não fariam, eles teriam medo de ser descoberto, Toma. eles teriam medo de fazer, é uma trava moral da sociedade. Toma. Entendeu? Por exemplo, assim, eu não pego um do outro porque eu tenho caráter, eu não quero pegar aquilo que é, por exemplo, seu colar tomar pra mim. Toma. Mas tem pessoas que só são refreadas porque sabem que podem ser punidos. A punição é um freio da sociedade. Olha, depois que a gente escutou aqui que não cabe a nós julgar um crime bárbaro como esse que aconteceu, né, com a Susana von Richthofen, que planejou que o namorado e o irmão do namorado lá fizesse essa maldade com os pais dela, depois da gente escutar isso, não tem nenhum argumento que vai ser plausível para poder julgar esse tipo de pensamento. Não tem como. Foi o que a antifeminista aqui acabou de falar. A única forma de você frear esses doentes mentais que fazem isso, que não é uma população inteira, é uma pequena parte da população, é você dando um freio neles. E o único freio que a gente conhece é punindo essas pessoas quando elas fizerem merda, tirando essas pessoas da sociedade. Mas, quando chega alguém e fala não cabe a nós julgar, realmente fica difícil. E aí você vê, quando a mulher falou que ela se sentiria protegida se ela estivesse armada,
as feministas não falaram absolutamente nada. Ou seja, a antifeminista, a conservadora, não pode andar armada, mas elas podem. Você pode reparar, no debate, ó, desse lado aqui só tinha canhão. Ou seja, as conservadoras não podem se proteger, mas elas podem, né? Comenta aqui embaixo o que você achou desse debate muito louco. Deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue no meu Instagram, Daniel Varenga Produtor. Lá tem meme, tem notícia, tem muita coisa boa e você vai ver essa carinha aqui, ó, de príncipe inglês. E para você que quer ter a chance de ganhar R$300 no Pix e conhecer um método que pode mudar a sua realidade financeira, como mudou a minha e tá mudando a vida de muita gente, é como eu falo, é possível mudar de vida. Eu era motoboy, eu ganhava um pouquinho mais de um salário mínimo. Hoje eu tenho uma vida próspera, dou uma vida próspera para minha família e eu tenho uma vida muito, mas muito mais tranquila do que eu tinha. E eu tô falando isso para você para poder te mostrar que tem como você mudar de vida também. Então, se você quer ter essa oportunidade de uma mudança de vida verdadeira, clica agora no primeiro link da descrição. Você não vai perder nada, você não vai perder tempo. Muito pelo contrário, eu te garanto que você não vai se arrepender. Então aproveita que você tá com o celular na mão, desce, clica no primeiro link da descrição, vem pelo menos falar comigo para você conhecer. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.